Hello, guys. Now let's see prepositions of time. Então, agora nós vamos ver preposições de tempo, que vão ser utilizados, então, para falar de datas, meses, dias da semana, feriados, etc. Então, por exemplo, isso aconteceu no dia tal, isso aconteceu em julho, aconteceu às 7 da manhã, 7 da noite. Então, nós vamos aprender como utilizar em cada situação. É claro que, na verdade, vocês vão se acostumar através da prática. Essa aula é apenas para orientar vocês, para você ter um pouco mais claro quando utilizar cada um desses, mas é claro que é através da prática que você realmente se acostuma de forma automática. Então, vamos começar aqui com in, on e at, que eu sei que a gente confunde, caso vocês não tenham visto ainda, mas geralmente vocês até viram em alguns lugares, a gente fica em dúvida, né, quando utilizar. E é normal, tá? Às vezes até eu fico em dúvida, mas você vai se acostumando. Com o tempo eu me acostumei. Com a prática a gente acostuma como soa, assim como no português, né? Mas assim, essas preposições aqui mais específicas, elas são mais parecidas. Então, se você erra, é como se você falasse assim, é como se o estrangeiro falasse, né? Em vez dele falar, isso aconteceu em julho, é como se ele falasse, isso aconteceu no julho, entendeu? Então, soa um pouco estranho, mas pelo contexto você até entende o que está sendo falado. Mas é claro que quanto melhor você puder aprender, né? Quanto melhor você, de forma mais correta você utilizar, melhor. Então vamos lá. Então, a preposição on, novamente, aqui quando eu estou me referindo a tempo. Nós vamos ver também as preposições de lugar, caso você não tenha visto ainda, você vai ver. Também que vai ser utilizado também in, on, yet para lugares. Então, por exemplo, no sofá, em casa, no trabalho. Então, nós vamos ver esse depois em outra aula. Agora, quando estou falando de tempo, de datas, eu vou usar on. Então, para falar de datas, ou seja, quando eu falo o mês e o dia, tá? Então, quando eu informo aqui, por exemplo, she was born on May 1st. Então, ela nasceu no dia 1º de maio. Depois, caso vocês também não tenham visto, nós vamos aprender também como formar datas em inglês, tá? Eles usam diferente, né? Eles falam o mês, depois o dia, a data, o número, né? O dia em número ordinal e depois o ano. Mas depois a gente aprende isso com detalhes. Caso vocês não tenham aprendido ainda, né? Também para finais de semana, ou seja, né? On weekends, basicamente, né? On the weekend, on weekends, então aos fins de semana, no fim de semana. Também os dias da semana, ou seja, on Mondays, on Tuesdays, on Thursdays, né? As segundas, as terças, as quartas. Também, caso vocês não tenham visto, vocês ainda vão ver, vocês vão aprendendo a falar os dias da semana, os meses, etc. Então, agora o in nós vamos usar, então, entre meses. Então, quando eu não falo o dia. Então, se eu falar, isso aconteceu em maio, sem falar o dia, aqui eu estou colocando on May 1st, né? Então, quando eu falo o mês mais o dia, eu vou usar on. Agora, quando eu falo no mês tal, quando eu falo apenas o mês, eu vou usar in. Então, por exemplo, in May, in July, in August, né? Isso aconteceu em julho, em maio, etc. Entre anos também, então, por exemplo, he was born in 1975. Então, ele nasceu em 1975. Detalhe que em inglês é muito comum eles falarem o ano desta forma, né? Principalmente antes dos anos 2000, eles falarem assim, 1975. Então, ficaria 1975. Também, caso vocês não tenham visto ainda, nós vamos ver a aula também para aprender a falar datas, anos, etc. As estações do ano também. Então, isso aconteceu no verão. It happened in summer, in spring, né? Aconteceu no verão, na primavera. Partes do dia. Então, eu vou usar in the morning, in the afternoon. Detalhe que geralmente é acompanhado do in the, né? Então, para falar de manhã, tarde à noite, eu vou falar in the morning, in the afternoon, in the evening. Lembrando que evening é um período final da tarde, começo da noite. Agora, exceto por night, que eu vou usar at night, tá? Que é uma exceção. Porque soa melhor, né? Se eu falar in the night fica esquisito, mas enfim. Então, quando eu estudo à noite, então I study at night. É uma exceção. E também referente a passado e futuro, tá? Quando eu falo in the past, in the future, ou quando eu estou me referindo a alguma coisa que aconteceu, né? Então, geralmente
alguma situação que vai acontecer no futuro ou no passado, geralmente eu vou usar in, the, dependendo do que está sendo falado. Novamente, tá, pessoal? Eu tô tentando fazer um resumo aqui, porque tem inúmeras situações. Então, a gente tenta dividir assim, né, por tempo, por lugares, para vocês irem aprendendo quando usar cada um deles. Mas, novamente, através da prática. Pratiquem, ou seja, leia, escreva, ouça, fale inglês, continuem fazendo os exercícios, que vocês vão se acostumando. Tá? Novamente, é um resumo para vocês entenderem melhor. Mas o ideal é que na hora que você for fazer uma frase, você não fica calculando, né? Ah, não, mas espera aí, é um mês mais o dia, então vou usar on. No começo, você até pode fazer esse raciocínio, mas o ideal é que com a prática, depois até com o tempo, você não vai nem lembrar dessa regra. Você vai saber de forma automática que se usa on. Que nem a gente com português, né? A gente não fica pensando, ah, isso aconteceu em julho, mas aconteceu no dia tal. A gente simplesmente se acostuma como soa, né? E o at, então, nós vamos usar, como eu falei, à noite, at night, também horários. Então, né, aconteceu às 7 horas, às 18, ao meio-dia, então vou falar at noon, at midday. Então, na verdade, o at, geralmente, ele indica algo mais específico, inclusive para lugares, mas vocês vão ver depois. Então, she usually arrives at home at 7 p.m. Detalhe aqui, ó, que at home já é uma. Ele está sendo usado como lugar, tá? Mas eu destaquei a que a gente está vendo agora para o horário. Então, at 7 p.m. Então, ela geralmente chega em casa às 7 da noite. Agora, ó, então, algumas outras preposições que também vão ser utilizadas para o tempo, né? Então, ó, during, durante. Então, he broke his leg during the concert. Então, ele quebrou sua perna durante o show. Over, que seria, então, over the next days. Então, ou seja, nos próximos dias, pelos próximos dias. She will have finished the exams. Ela terá terminado os exames. For, que vai indicar um tempo, assim, por exemplo, indicar o período de tempo, digamos, né? Então, por exemplo, are you going to stay for a month in London? Então, você ficará por um mês em Londres? Ou seja, ou então, I've been studying for 2 hours. Ou seja, eu estou estudando já faz, né, por 2 horas. Então, ele meio que indicando, assim, a duração de tempo de algo, né? Detalhe, ó, que over, você talvez já tenha visto aí como acabar, né? Por exemplo, game over, fim de jogo. Ou como preposição de lugar, ele vai ser acima, né? Então, ele tem alguns outros sentidos, tá? O over, ele tem umas outras traduções também, tem outros usos, mas, novamente, a gente está vendo aqui essas palavras, né, essas preposições, quando eu estou me referindo a tempo, tá? Então, eles têm esse sentido, eles vão ter esse uso quando eu me refiro ao tempo. O for, por exemplo, vocês também vão ver vários outros usos para o for, né? Mas, novamente, a gente está vendo aqui sendo usado para tempo. Until, então, we ate and talked until dawn. Então, nós comemos e conversamos até o amanhecer. Então, vai ser basicamente o até, né? Aqui também, pessoal, acho que eu até esqueci de colocar, lembrei agora, tem também while. Nossa, gente, é tanta coisa, sério, que às vezes a gente acaba. Então, em vez de eu regravar essa aula, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó, tem uma diferença que seria enquanto, tá? Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, ó. Então, tem while, que seria enquanto. Ou seja, while é assim, é a diferença, cuidado para não confundir durante, tá? Tem uma leve diferença. Então, por exemplo, durante é algo que acontece, que nem aqui, né? Então, aconteceu durante o show, ou seja, eu não vou falar isso aconteceu enquanto o show, né? Agora, o while geralmente vai ser quando tem duas situações ao mesmo tempo. Por exemplo, I was doing the dishes while he was taking a shower. Então, eu estava lavando a louça enquanto ele estava tomando um banho. Percebe a diferença? Então, basicamente isso. During vai ser realmente durante e o while enquanto. Tem uma leve diferença aí. Nesse caso, vocês podem até pensar em português, né? O que soa melhor, durante ou enquanto? Percebem que, assim, em português a gente meio que sabe, né? A gente se acostuma como soa. Então, se eu falo, né? Se eu falar, isso aconteceu, eu não vou falar isso aconteceu enquanto show. A gente percebe que soa esquisito, né? Ou então, eu estava lavando a louça durante ele tomando banho, também não vai ser. Então, a gente nem assim interpreta, mas por quê?
né? Mas a gente se acostuma, a gente tem essa noção pelo sentido. Então é a mesma coisa, pessoal. Com a prática no inglês, vocês vão se acostumando como soa. Alright. Aí tem também o since, que seria desde, então indicar assim, um ponto de início de algo, né? I work here since 2010. Então, eu trabalho aqui desde 2010. Geralmente a gente coloca aí o since como ano, né? Como exemplo, a gente sempre coloca. É bem normal a gente colocar como exemplo algum ano, mas não significa que precisa sempre ser usado apenas por anos, tá? A gente pode também se referir a uma outra data, se referir a algum mês, alguma coisa assim. Desde tal dia, desde tal época, desde, enfim, desde criança, a gente pode usar outros termos também. Before, antes, né? Basicamente antes. Então, geralmente vocês veem aí, caso vocês fiquem com dúvida, lembrem aquelas propagandas, né? Aquelas imagens que a gente usa da pessoa que emagreceu, aí aparece before, after, né? Antes e depois. Vocês já devem ter visto aí por aí. Talvez nem perceberam, mas já viram. Então, sempre lembrem disso. Caso vocês fiquem em dúvida antes e depois, gravem essa ordem, né? Before, after, before, after. Então, porque é normal, às vezes, o after, ele parece após, né? Então, geralmente que vocês confundem aí, before e after. Mas lembrem dessa ordem. Before, after, before, after. Então, lógico que o before vai ser antes, tá? Então, ó, David was born before our trip to England. Então, David nasceu antes da nossa viagem para a Inglaterra. E after, I always go to the gym after work. Então, eu sempre vou para academia depois do trabalho. Ou lembrem de after, após, né? Então, também... aliás, desculpem, eu tinha comentado, às vezes o after, o pessoal parece que pensa que é antes, né? Porque começa com A, parece que é antes. Mas lembrem de após, tá? Seria depois, após, né? Como se fosse assim. Mas, como eu falei, lembrem dessa ordem, before, after, before, after. E aí, com a prática também, vocês se acostumam. From, então, onde vai ser o from, então, também tem vários outros usos para o from. Vocês também vão ver muito utilizado, principalmente para lugares, né? Alguns outros usos também do from, referente aos outros sentidos. Mas, novamente, nós estamos vendo aqui para tempo. Ou seja, então, ele vai também indicar um ponto de início de alguma data, tá? De algum horário, de alguma data, né? Geralmente, não sempre, mas ele pode ser acompanhado pelo to, que vai indicar, então, um ponto final. Por exemplo, they will work here from Monday to Friday. Então, eles vão trabalhar aqui de segunda a sexta. Vocês também vão ver este uso com relação a lugares. Por exemplo, from my place to work, from my house to work. Então, da minha casa até o trabalho. Então, mais ou menos um sentido parecido, mas referente a lugares. Mas é isso, né? Então, aqui como se fosse de tal dia, né? Indicando aí a partir de tal dia. Between, que vai ser entre, também tem vários outros usos para o between, né? Posso me referir a situações ou lugares também, né? Muito comum para lugar. Então, está entre a minha casa e a sua, né? Ou, está entre as duas cadeiras, enfim, quando está no meio, né, de duas coisas. Mas, então, a gente também pode usar esse sentido para o tempo. Por exemplo, I will have to work between Christmas and New Year's Eve. Então, eu terei que trabalhar entre o Natal e o Ano Novo, a véspera de Ano Novo, né? E by, que vai ser por volta de tal hora, ou então até tal hora. Por exemplo, don't worry, she will be here by 9 o'clock. Então, não se preocupe, ela estará aqui por volta, né, ou até as 9 horas. Também pode ser, lógico, eu coloquei como exemplo de hora, mas também pode usar para outros tempos, né? Alright, guys, so that's it. Novamente, aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Não, eu sei que é bastante informação de uma vez. O in, on, yet são os que mais confundem, eu sei disso. Mas, assim, tentem praticar o inglês o máximo possível, no sentido, criem o hábito de assistir filmes legendados, ouvir músicas, ler textos. E, claro, pratiquem o máximo possível dentro da plataforma, que vocês vão ver que aí que nos próximos exercícios vocês vão praticar bastante. E aí vocês se acostumam com os usos, né? Com o tempo a gente se acostuma com o soa. Essa que é a ideia. Essa aula aqui é só para ajudar vocês, como um complemento para auxiliar vocês, ok? So that's it. Qualquer dúvida estou à disposição.
Thank you and see you next class.